Olá, sou Carlos Eduardo, metalurgista, professor, e hoje vou falar com os meus alunos do curso de Engenharia Metalúrgica da PUC Minas, da disciplina Mecânica dos Fluidos, um pouco sobre viscosidade de metais. Depois de quase um mês e meio de quarentena, nada melhor para ilustrar a viscosidade dos metais do que um robô de metal líquido, o T-1000. Na verdade, esse é o do filme novo, que não é tão bom. O filme bom mesmo é o Exterminador 2, mas as imagens não são tão legais, estão meio datadas. Então vamos com esse mesmo, seguir para viscosidade dos metais líquidos. Os metais líquidos, as ligações deles são do tipo Van der Waals. É diferente dos outros tipos de líquidos. Então a gente precisa de uma abordagem diferente. Chapman elaborou um modelo que considera três grandezas: a viscosidade reduzida, a temperatura reduzida e o volume reduzido. Essas grandezas reduzidas, o objetivo delas é diminuir um pouco o tamanho das expressões, que de outra forma seriam enormes. Vamos ver daqui a pouco como que isso acontece. A viscosidade reduzida ela é definida como a viscosidade, em poase, vezes a distância interatômica do cristal a 0 Kelvin em centímetro. Esse valor é tabelado, felizmente. Número de Avogadro, 6,023 vezes 10 a 23 coisas, átomos no caso, dividido pela raiz quadrada da massa atômica do metal, vezes a constante universal dos gases, no caso gramas centímetro quadrado segundo ao quadrado mol Kelvin, então 8,314 vezes 10 a 7, e a temperatura em Kelvin. Essa é a viscosidade reduzida. A temperatura reduzida é a constante de Boltzmann. Nosso erg... não ficou no numerador não, no exponencial não. A constante de Boltzmann, que é 1,38 vezes 10 a menos 16 erg por Kelvin, vezes a temperatura em Kelvin, dividido pelo parâmetro de energia característica do metal, que também é tabelado. O volume reduzido é 1 sobre o número de átomos por unidade de volume, átomos por centímetro cúbico no caso, vezes a distância interatômica no cristal a 0 Kelvin, que é tabelado. Isso é elevado ao cubo. Vamos lá. Epsilon sobre Kb, o epsilon sobre o constante de Boltzmann, pode ser estimado por 5,20 vezes a temperatura de fusão. Em Kelvin é óbvio. Também temos tabelas que informam esse valor. Epsilon sobre Kb, está aqui um monte de valor. E aqui está o del em Armstrong, para diversos metais. O μ reduzido vezes o volume reduzido, a viscosidade reduzida vezes o volume reduzido ao quadrado, pode ser determinado por esse gráfico, em que está 1 sobre T, 1 sobre a temperatura reduzida, e tem esse aspecto. Esse aspecto é o mesmo de uma equação, é uma série que tem menos 0 μ reduzido vezes o volume reduzido ao quadrado, é menos 0,0088, mais 0,4488, que multiplica 1 sobre t reduzido, menos 0,0262, 1 sobre t reduzido ao quadrado, mais 0,0156, que multiplica 1 sobre t reduzido ao cubo. Bom, isso aí iria infinitamente, esse aí é o termo que apresenta mudanças significativas. Indo até o termo elevado ao cubo, tá bom. Esse exemplo é para mostrar como que faz. Que aqui eu joguei um monte de fórmula, velocidade, volume reduzido, viscosidade reduzida, temperatura reduzida, mas como que a gente usa isso? Olha esse exemplo. Parece complicado, eu fiz extremamente detalhado, os mínimos detalhes para ficar bem didático. Não se apavorem muito. Um pouquinho pode. Estime a viscosidade do titânio líquido a 1850 graus Celsius. Os seguintes dados estão disponíveis. A temperatura de fusão do titânio é 1800 graus Celsius. A massa molecular, 47,9 gramas por mol, massa atômica, na verdade. A densidade, 4,5 gramas por centímetro cúbico. E a distância interatômica, 2,89 Armstrong. Não consegui colocar a bolinha em cima do A não, mas é Armstrong. Repetir aqui as informações. Como que a gente vai calcular a viscosidade?
Primeira coisa que a gente calcula, Epsilon sobre Kb. Facinho, facinho, 5,2 vezes a temperatura de fusão em Kelvin. Substituindo os valores, está aqui, Epsilon sobre Kb, 10.779,6. Depois a temperatura reduzida, é Kbt sobre Epsilon. Olha, é dividir T por esse valor aqui. 1850 mais 273 sobre 10.779. Isso aqui é a temperatura de fusão, né? Em Kelvin. Desculpe, a temperatura do líquido em Kelvin dividido por Epsilon sobre Kb. Dá um valor de 0,1969. Mi reduzido vezes V reduzido ao quadrado. Então, a viscosidade reduzida vezes o volume reduzido ao quadrado. Tem essa série aqui, menos 0,0088 mais 0,4488 mais reticências, né? Substituindo os valores, a gente acha que o Mi reduzido vezes o V reduzido dá 3,6383. Ótimo. O que a gente faz agora? Calcula o volume reduzido. Para o volume reduzido, a gente precisa do número de átomos por elemento de volume, que vai ser o M0 vezes ρ sobre M. Olha só, número de Avogadro, 6,023 vezes 1023. ρ é a densidade, grama por centímetro cúbico, e o M é a massa atômica, 47,9 gramas por mol. Depois, como exercício, verifiquem a coerência dimensional. Deu aqui 5,6584 vezes 10 a 22 átomos por centímetro cúbico. Belezinha. Olha só, para o volume reduzido é 1 sobre n del ao cubo. Eu tenho del, tenho o n e uma constante. Substituindo os valores, a gente chega que o volume reduzido é 0,7322. E agora, a gente vai para a viscosidade reduzida. A gente sabe que a viscosidade reduzida vezes o volume reduzido ao quadrado dá 3,6383, que a gente calculou aqui em cima usando a temperatura reduzida. Se a gente tem isso aqui, então a viscosidade reduzida obviamente vai ser 3,6383 dividido pelo volume reduzido ao quadrado, que a gente já tem. Substituindo o valor, a gente chega que a viscosidade reduzida é 6,7864. A partir da viscosidade reduzida, a gente chega na viscosidade real. Afinal, a viscosidade reduzida é a viscosidade vezes del ao quadrado, N0 sobre raiz de MRT. Não confundam com MST. Jogando Mi para o outro lado, trocando o Mi com Mi0, Mi vai ser igual a Mi0, que multiplica raiz de MRT sobre del ao quadrado vezes M0. Substituindo os valores, a gente tem uma viscosidade de 0,0392 poase, que é 3,92 centi poase. Gente, assim eu concluo o tópico de viscosidade dos metais. A partir daí é só fazer exercício. Como sempre, eu estou me baseando no livro do professor Parreiras, Fenômenos de Transporte aplicados à Engenharia Metalúrgica de Materiais. É um livro que foi publicado e editado pela ABM. E na próxima aula a gente vai ver a viscosidade da escória. Então, agradeço a atenção de todos e até a próxima. Um abraço.